Olá, queridos, que bom retornarmos para o estudo da Palavra de Deus. Você já teve aí um momento especial de oração, de aprender um pouquinho mais sobre a sua saúde e agora nós vamos aprender sobre a Palavra do Senhor. Então, pegue a sua Bíblia, já se posiciona aí, presta atenção agora neste momento, para o que você está fazendo, porque esse momento é um momento especial de nós estudarmos a palavra do Senhor. Então, a vida ela é feita de momentos e cada momento é um preparo para a eternidade. Então, lembre-se, tudo aquilo que não é eterno, ele é eternamente inútil. Então, nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus pensando na eternidade. E nós estamos nessa série, A Chave para a Eternidade. Para você entender o fim, você precisa entender o começo. Então fica aqui nosso desafio a você, para que você cada vez mais fique ligadinho para você aprender das coisas eternas. Mas eu tenho um convite para fazer para você, mais um. Nós temos um grupo especial no WhatsApp, onde nós enviamos vídeos diários, onde nós chamamos os momentos eternos. Então a gente pega um dia específico e em 2, 3 minutinhos acaba de alguma forma relacionando com a palavra do Senhor. E muitos têm me pedido esse grupo, então você vai ver aqui na imagem um QR Code e você pode entrar nesse grupo e você vai receber mensagens diárias pensando na eternidade, são os momentos eternos. Então fica aqui o nosso convite especial para você participar desse grupo, para que você receba essas mensagens diárias aí, para que você fique mais próximo do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, nós estamos aí pensando na eternidade, mas voltando lá no livro de Gênesis para tirar lições. E quanta coisa boa nós temos aprendido, né? Nós estamos agora no capítulo, vamos estudar hoje o capítulo 10 e o capítulo 11. Então abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 10, e nós vamos tirar algumas lições importantes do capítulo 10. Hoje nós vamos ver o capítulo 10 e o capítulo 11, os dois juntos. Por quê? Porque o capítulo 10 fala de alguns descendentes ali, uma genealogia, os descendentes de Jafé, os descendentes de Cão. Mas é interessante, eu queria só destacar um ponto aqui na lição no capítulo 10 e depois nós vamos focar no capítulo 11. Olha que interessante, o capítulo 10, o verso 8 diz assim: Cuxê também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Verso 9, porque era mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Então, essa palavrinha aqui, corajoso, quer dizer valente, quer dizer forte. Então, veja esse destaque, e ele é um dos únicos aqui que recebe esse destaque. Ele era o mais corajoso dos caçadores. Para você ser um caçador, você precisa ter coragem para enfrentar ali a mata, para enfrentar os animais, para, enfim, enfrentar tudo aquilo que o caçador enfrenta. E ele era um dos mais corajosos entre todos os caçadores. Então ele era valente, ele tinha ousadia. E aí entra uma pequena lição para nós. Você tem sido um covarde ou tem sido um homem corajoso, uma mulher corajosa? Tenha coragem, confie no Senhor e não tenha medo. Tenha coragem de enfrentar os desafios. Então, essa é uma lição especial, mas eu queria ler com vocês o capítulo 11, que é o nosso foco especial deste tema, ou desta manhã, que é o capítulo 11, que fala sobre a Torre de Babel. Então, abra aí, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 1. Achou aí? Mas antes, então, de nós lermos a palavra do Senhor, vamos pedir orientação para que Deus nos ajude. Vamos orar pedindo a orientação de Deus para entender e compreender as lições desta manhã. Então, ora comigo. Pai querido, agradecemos o privilégio de nesta manhã estarmos juntos, reunidos, para estudar a Tua palavra e pedimos a Tua orientação, a Tua sabedoria. Abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a Tua mensagem e que tenhamos coragem de enfrentar as situações que precisamos enfrentar, coragem de tomar decisões ao Teu lado,
Então nos dê a tua sabedoria nesta manhã. Te pedimos essas bênçãos, nos méritos de Cristo rogamos. Amém e amém. Então vamos lá, capítulo 11, o verso 1 diz assim: Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Verso 2: Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Então, veja, já vamos aprender algumas coisas aqui. Primeiro, havia uma mesma língua. Eles falavam uma mesma língua. E veja que no capítulo 9, nós estudamos na lição na semana passada, que Deus disse para Noé e sua família o seguinte, no capítulo 9, verso 1 diz assim: E Deus abençoou Noé e os seus filhos e disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. E ele repete isso no verso 7, que agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então veja, Deus deu a ordem expressa, não uma vez, mas duas vezes, antes do capítulo 11, no capítulo 9, ele diz, olha, vocês precisam se multiplicar, vocês precisam encher a terra, vocês precisam se espalhar pela terra. Mas agora, um povo, ele desconsidera a ordem de Deus e agora eles veem ali uma planície. O que é uma planície? Uma planície é um lugar plano, né? Um lugar bonito, não tem montanhas, não tem rochas. Então, uma planície onde eles poderiam estar confortáveis e eles se estabelecem ali. Eles desconsideram a ordem de Deus. A ordem de Deus era multiplicar, se espalhar pela terra. Agora eles vêm à planície e eles se estabelecem ali. E olha que interessante, a construção da cidade representava uma oposição a Deus. A concentração de seres humanos sempre encorajou a ociosidade, imoralidade e outros vícios. Desejaram construir a cidade na esperança de encontrar seguros nas obras de suas próprias mãos. Olha que interessante, quando Deus disse assim, olha, vocês devem se espalhar pela terra. E se eles fossem se espalhar, eles teriam que sair da sua zona de conforto. Porque imagina eles irem para um outro lugar desconhecido, eles ficariam inseguros, porque o que eles enfrentariam? Enfrentariam de repente animais, o perigo da natureza. Então era melhor para eles, e eles entenderam assim, ficar ali na planície, todos juntos, porque de repente cada um tinha que se espalhar para um lugar, eles teriam que andar sozinho, eles teriam que andar grandes distâncias, e eles acharam melhor ficar ali junto. E aparentemente era melhor, não é? Imagina você ter que sair andando sozinho ou você com a sua família para se espalhar por aí. Era melhor talvez ficar junto com outras pessoas e de repente num lugar, se instalando ali numa planície, do que enfrentar de repente montanhas altas, enfim. Mas não foi isso que Deus disse. Não foi isso. E veja, queridos, aí está uma grande lição. Às vezes o que Deus pede para mim e para você vai gerar um desconforto, vai gerar uma insegurança, uma incerteza. É melhor talvez ficar acomodado na planície. Mas lembre-se, Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você. Se Ele disse que era para se espalhar, é porque Ele entendia que nós, seres humanos, precisaríamos depender de Deus. Ali na planície, eles ficariam ali e ficariam dependendo uns dos outros, não de Deus. Eles estavam protegidos, estavam ali, talvez seguros, confiando uns nos outros, confiando em si mesmo. Agora, para você ir num outro local, para se espalhar, você precisaria ter essa confiança em Deus, daquilo que estaria para acontecer, daquilo que era desconhecido para eles. Precisaria dessa confiança em Deus. E veja o que aconteceu. Olha o verso 3, diz assim: começaram a dizer uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e endurecê-lo no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume, em vez de argamassa. Verso 4, depois disseram, venham,
vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Então, veja aqui, eles tinham o desejo de chegar até o céu. Olha que coisa importante de destaque aqui. Eles gostariam de chegar ao lugar onde Deus está, ou querendo colocar-se no lugar de Deus. Quem tinha esse propósito? Você lembra? Era Satanás, era o diabo. Ele queria estar no lugar de Deus. É por isso que Babel representa aí Babilônia, representa confusão, representa tudo aquilo que é mal. Porque o mal se inicia em você querer ser o seu Deus, ou querer estar no lugar de Deus, não se submetendo à vontade de Deus. E essa torre que foi levantada, tão famosa, a Torre de Babel, era a expressão do orgulho e a oposição contra Deus. Eles estavam dizendo assim: nós confiamos em nós mesmos, nós queremos estar no lugar de Deus, nós não queremos obedecer a Deus. Ah, queridos, você tem obedecido a Deus ou você tem sido Deus da sua própria vida? Você precisa confiar em Deus. Pare de confiar em você mesmo. Pare de querer fazer a sua própria vontade. Faça a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para você. E aqui eles quiseram ser famosos. Olha que interessante. E olha essa comparação. Se você olhar no capítulo 12, você vai ver Abraão ali, a história de Abraão. E se você for no verso 2, diz que Deus transformou Abraão famoso. E o povo queria ser famoso, mas eles queriam ser famosos não fazendo a vontade de Deus. E Abraão se tornou famoso fazendo a vontade de Deus. Porque você só vai ser famoso, só vai ter sucesso quando você fizer a vontade de Deus. Você pode ganhar o sucesso de todo mundo, mas você não vai ter sucesso de Deus, ou sucesso eterno, ou sucesso divino. Então, essa é uma grande lição que aprendemos. E veja, uma torre é o sentimento de segurança. A torre representava a dúvida em relação à palavra de Deus e o desafio à sua vontade, aquilo que eu disse agora. Se não fosse o poder restritivo de Deus, exercitado de tempos em tempos, ao longo da história, os maus desígnios humanos alcançariam sucesso e a sociedade se deve ao poder restritivo de Deus, que definitivamente limita o poder de Satanás. A divisão da sociedade em diversos grupos evitaria uma oposição a Deus de forma conjunta. Então veja o verso 5, diz assim: o Senhor, porém, desceu para ver a cidade, a torre que estava construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falaram a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. O verso 8, assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Veja, queridos, Deus vai cumprir o seu propósito, de uma forma ou de outra. Era para eles se espalharem, e eles não quiseram, e eles começaram a se unir e começaram a construir essa torre. E aí Deus olhou e falou: olha, se nós não fizermos alguma coisa, e quando fala nós aqui é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se nós não fizermos alguma coisa, eles vão alcançar os propósitos do coração deles. E aí Deus desceu e confundiu ali o povo. Eles falavam uma só língua e começaram a falar línguas diferentes. E assim eles se espalharam por todo o mundo. Então, Deus, ele cumpriu o seu plano. E um detalhe que me chama a atenção, olha que interessante, quando nós nos unimos, nós conquistamos grandes coisas. Claro que no caso aqui, eles se uniram para não fazer a vontade de Deus. Imagina quando nós nos unimos para fazer a vontade de Deus. Quando há união, há
restauração, há direcionamento, há felicidade, há sucesso. Quando nós nos unimos, quando uma família está unida, quando um grupo religioso está unido, quando a igreja está unido, nós cumprimos o propósito de Deus. Então, precisamos estar unidos. Agora, um outro ponto aqui que me chama a atenção é essa palavrinha Babel. Babel, algumas traduções dizem portal dos deuses. Mas há algumas questões aqui que a gente precisa identificar. Talvez algumas pessoas colocaram esse nome não com o intuito de ser um portal dos deuses, mas para não expor a confusão que aconteceu, porque o significado primário de Babel é confusão. Então, para tentar esconder, eles tentaram mudar o significado da palavra portal dos deuses ou portão dos deuses, mas tentando esconder aquilo que aconteceu, que era essa confusão. Babel quer dizer confundir, espalhar. Então, Babel quer dizer confusão, porque o mal nos confunde. E quando você quer fazer a sua própria vontade, há sempre confusão. Não há ordem, há confusão. Só há ordem quando você faz a vontade de Deus. E olha que interessante essa comparação. Aqui o povo se uniu para fazer não a vontade de Deus, para fazer a vontade própria, e Deus teve que descer para confundir as línguas. Mas quando você olha lá no livro de Atos, quando houve o Pentecoste, você vê um povo se unindo, mas ao contrário. Em vez de Deus descer para trazer confusão nas línguas, Deus desce com línguas de fogo para dar interpretação às línguas. E aí nós temos o dom de línguas. Um falava e todos compreendiam na sua mesma língua, numa língua só. A interpretação era dada e eles entendiam na sua própria língua. Perceba, lá em Babel foi ao contrário. O povo se uniu para fazer a vontade própria e aí Deus teve que descer para trazer confusão de línguas. E lá no Atos, com a igreja primitiva, no Pentecostes, o povo se uniu para fazer a vontade de Deus, para seguir a ordem de Deus. Em Babel, Deus tinha dito, vocês precisam se espalhar. E eles quiseram ficar num só lugar. Lá no Pentecostes, Deus disse assim, vocês precisam ficar aqui e esperar. Ele não disse para se espalhar, ele disse, você precisa esperar aqui, fiquem aqui e esperem o derramamento do Espírito Santo. E eles obedeceram e eles ficaram ali. E aí houve o derramamento do Espírito Santo, e o Espírito Santo, Deus desceu, não para confundir as línguas, mas para dar a interpretação das línguas, para que eles compreendessem e entendessem a mensagem, a língua de Deus. E aí depois eles se espalharam para pregar o Evangelho. Perceba que quando nós seguimos a ordem de Deus, há sucesso, há segurança, não há incerteza, não há confusão. Há segurança, há certeza, porque nós temos a plena certeza de estar fazendo a vontade de Deus. Então, queridos, dentre várias lições que nós aprendemos aqui nesta manhã, nós precisamos entender que precisamos fazer a vontade de Deus. E olha aqui para mim, você tem feito a vontade de Deus ou tem feito a sua própria vontade? Você tem feito a vontade de Deus ou tem feito a sua própria vontade? Às vezes queremos fazer a nossa própria vontade e aí, queridos, vai acontecer confusão, vai acontecer problemas. Então não faça aí a sua vontade, siga a vontade de Deus. E como fazer a vontade de Deus? Aqui está, a vontade de Deus está expressa na sua palavra. Aqui está a sua vontade, seja fiel à vontade de Deus, porque aí você vai ter sucesso, você vai ter segurança. E ao contrário, se você fizer a sua vontade, ou a vontade de Satanás, vai haver confusão, você vai entrar na Babilônia e vai ter essa confusão. Então, nesta manhã, que tal você fazer a vontade de Deus?
Que tal você seguir a ordem de Deus? Esse é o meu desejo, o meu apelo para você. Pare de fazer a sua vontade. Pare de querer ser o Deus da sua própria vida, como fizeram aqui os babilônicos ou aqueles construtores da Torre de Babel. Eles queriam fazer a sua própria vontade, queriam estar no conforto, na planície, confortável, na sua zona de conforto. Mas o Senhor nos chama para sair da zona de conforto, para se espalhar, para pregar o Evangelho, para ser fiel a Ele, para seguir a sua vontade. Então, seja fiel à vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, mesmo que pareça que alguma coisa não vai sair tão bem. Mas seja fiel, porque Deus, Ele está conduzindo a sua vida. Teve um momento na minha vida que eu não era pastor, eu trabalhava num posto de gasolina, e um dia chegou a ordem para que eu fosse mandado embora, porque eu não trabalhava no sábado. Eu queria ser fiel a Deus e eu não trabalhava no sábado e eu trocava as minhas folgas, mas um dia chegou a ordem, olha, trabalhador que não serve para trabalhar no sábado não serve para a empresa, manda embora. E aquele gerente me chamou e ele gostava muito de mim, estava com a minha filha recém-nascida, e ele falava assim, olha Pedro, eu recebi essa notícia que você precisa ser mandado embora, mas reconsidere, fala com o seu pastor, porque você tem a sua filha para cuidar, tem fralda. E eu disse para ele, não é questão de conversar com o meu pastor, é questão da palavra do Senhor. Então eu preciso ser fiel à palavra do Senhor. Pode me mandar embora, fique tranquilo. E ele começou a chorar e dizia assim para mim, não, reconsidere. E eu abracei ele e disse assim, fica tranquilo porque Deus vai prover. Eu não sabia o que Deus ia fazer comigo. Eu não sabia o que ia acontecer. Mas naquele momento eu tinha segurança que estava fazendo a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, Deus vai prover aquilo que necessita. Deus vai prover aquilo que eu preciso. E pela graça de Deus, Ele cuidou de mim. Cuidou da minha filha, cuidou da minha esposa, cuidou da minha família. Então, vale a pena ser fiel a Deus. Eu não sei o que você está passando, mas seja fiel a Deus. Mesmo que pareça que as coisas não vão dar muito certo, mas seja fiel, porque Deus, Ele coloca a ordem em meio ao caos. Então, quer hoje, nesta manhã, dizer para Deus assim, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero ser fiel à Sua vontade. Amém. Amém pela sua decisão. Deus seja louvado pela sua entrega, pela sua vida. Vale a pena ser fiel a Deus. Faça a vontade de Deus sempre. E parabéns pela sua decisão. E eu convido você para nós orarmos neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Oremos. Pai querido, obrigado porque o Senhor tem colocado ordem em meio ao caos. E o Senhor nos chama para estarmos saindo da nossa zona de conforto e para sermos fiéis à Tua vontade. Então nos ajude, nos abençoe, nos dê um bom dia em Tua companhia e uma feliz semana. Te pedimos essas bênçãos, por Jesus rogamos. Amém e amém. Que Deus abençoe, você tenha um ótimo dia, uma feliz semana e lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil.